A Volta para Casa, Ascensão e Quinta Dimensão. Caros ouvintes, muitas vezes falamos de ascensão, mas nossas mensagens são principalmente destinadas a despertá-lo para a realidade de quem você é. Procuramos ajudá-lo a entender que, em vez de serem simplesmente corpos físicos, humanos, que devem lutar para sempre pelas necessidades, a realidade é que você já incorpora tudo o que sempre procurou em toda a vida. Vocês são seres divinos, Deus em expressão, experimentando energia tridimensional. No começo, todos eram espírito puro, expressões da fonte consciência divina Deus. Com o tempo e como resultado de muitas circunstâncias e manipulações, a energia tornou-se pesada e densa e os corpos se tornaram físicos. Então, esses entes queridos começaram a se perder, esquecendo quem eram e não mais em alinhamento com a energia espiritual mais elevada. Este foi o início de sua jornada de volta para casa. Nestes tempos atuais de intensas frequências energéticas, muitos estão sofrendo das ações de ressonância baixa de seres humanos não despertos, bem como de desastres naturais. Saiba que Deus não pune, ou não pode punir ninguém. Poderia a consciência divina punir a si mesmo? O conceito de um Deus punindo indivíduos por pecado é um mito que foi criado e foi expandido nas religiões ao longo do tempo com o propósito de controle, mantendo os membros precisando deles e de acordo com regras e regulamentos que o homem fez e o grupo particular defende. A maioria dos líderes religiosos de hoje não pretende propositadamente enganar as pessoas, embora muitos se percam nas gratificações do poder do ego. Eles mesmos são hipnotizados por conceitos do bem e do mal e muitos acreditam que estão fazendo a obra de Deus quando pregam falsos conceitos sobre um Deus do inferno e condenação. Cada indivíduo cria seu próprio inferno tanto na Terra como no outro lado, a partir do conteúdo de sua consciência. Consciência é a substância da forma, mas a maioria ainda não entende isso, e assim continua criando a partir de níveis de consciência que abrangem a dualidade e a separação. Os resultados não são punições, mas simplesmente as criações do Criador. Isso não quer dizer que os perpetradores de ações destinadas a ferir os outros não devam ser disciplinados ou mesmo encarcerados, pois isso ainda é necessário na Terra. No entanto, a correção precisa ser realizada a partir do amor incondicional que é direcionado ao nível de compreensão, estado de consciência, do indivíduo que está sendo corrigido, em vez de conceitos de vingança que permanecem o foco de muitos sistemas prisionais e indivíduos. Técnicas de disciplina baseadas em vingança não funcionarão na energia dimensional mais alta. Examine seu sistema de crenças pessoais em busca de conceitos ocultos de vingança que ainda possam persistir em você, a partir desta ou de outras vidas. Esses conceitos geralmente permanecem vivos e bem, mas frequentemente ficam profundamente submersos até que alguma questão pessoal, ou global os leve à superfície. A maioria daqueles que sofrem eventos catastróficos não estão sendo punidos, mas estão vivendo e criando a partir de uma consciência de dualidade e separação. Este não é sempre o caso, no entanto, muitas almas evoluídas escolhem ser parte de algum desastre natural para servir. Outros optam por limpar a energia antiga através desses tipos de experiências, enquanto alguns simplesmente têm isso em sua lista de desejos. Todos nesses tipos de situações estão aprendendo e incorporando novas facetas do amor incondicional. A Mãe Terra, Gaia, não é um impessoal pedaço de terra, a ser usado e abusado por aqueles que se beneficiam financeiramente dela, mas é uma alma vivente que escolheu ascender das densas práticas da terceira dimensão que quase dizimaram seu corpo. Ela está limpando a energia que acumulou por eras e isso muitas vezes toma a forma de um desastre natural. No entanto, aqueles que não desejam que a humanidade evolua espiritualmente, participaram de alguns desses eventos. É um tempo de renovação e refazer todas as coisas. As energias que criaram e ainda suportam conceitos tridimensionais de saúde, governo, educação e espiritualidade, em sua forma atual, estão se dissolvendo. Em vez de ver a mudança como negativa, lembre-se sempre de que nada real,
Cada faceta da consciência divina pode desaparecer, mas, ao contrário, mudará de forma quando for manifestado a partir de níveis superiores de consciência. Nunca se esqueça de que a consciência é a substância de todas as formas. O que você vê materialmente é a interpretação da mente de uma ideia divina sempre presente, interpretada de acordo com o estado de consciência do indivíduo, ou coletivo. Um automóvel comum, na verdade, é um conceito tridimensional de onipresença. À medida que a humanidade evoluiu, também o carro, o cavalo e o modelo T se transformaram em aviões, trens e carros tecnologicamente evoluídos. Muitos, mesmo alguns espiritualmente conscientes, ainda questionam e se perguntam: por que eu fiz isso? Por que escolhi essa pessoa para ser minha parceira? Por que eu não fiz isso em vez disso? Por que tomei uma decisão tão tola? Essas perguntas são naturais para os seres humanos, porque o mundo em geral ignora o motivo pelo qual as pessoas estão na Terra, e assim continua promovendo certos faça e não faça, como sendo necessários à felicidade. Quando uma pessoa se torna séria sobre sua espiritualidade, as experiências não são mais aleatórias como quando estão vivendo plenamente no sistema de crenças da terceira dimensão. Experiências em um determinado ponto evolutivo começam a expressar os eventos espirituais de vida do indivíduo, para os quais ele está preparado e escolheu experimentar enquanto estava na Terra. Todo mundo tem um contrato espiritual, um contrato que elaborou com a ajuda de guias e professores, consistindo em sua escolha de interagir com certas pessoas e de ter experiências específicas consideradas necessárias para um crescimento espiritual adicional ou a conclusão de algo. Os contratos podem ser reescritos, evitados ou descartados por livre arbítrio, mas a maioria é intuitivamente orientada para cumprir o conteúdo do contrato espiritual com o qual encarnaram. Uma vez que você entenda isso, as decisões de vida que você questionou e sentiu culpa não mais se parecem erradas, mas sim passos ao longo do caminho. Até aqueles que vivem nas piores circunstâncias humanas estão evoluindo espiritualmente. Toda a vida é uma faceta da jornada evolucionária, mesmo quando, para os olhos humanos, parece ser um fracasso. Cada pessoa é um ser divino que escolheu experiências de separação como lição que os conduzirá à realização espiritual. Quanto tempo isso leva não é importante, pois é uma escolha de livre-arbítrio, e a prontidão espiritual é determinada pelo eu superior. A densidade da energia tridimensional serve como um bloco, que impede a maioria das pessoas de lembrar por que elas estão na Terra. Essa barreira energética também impede que a maioria interaja com as de energia dimensional superior, sem alinhamento, resultando no mundo de dualidade e separação que todos vocês conhecem. Há alguns que evoluem de outras formas em outros planetas sem a intensidade das experiências tridimensionais, mas quando uma pessoa se gradua espiritualmente em vivências na difícil escola da Terra, torna-se um ser espiritualmente desperto muito poderoso, que não pode mais ser enganado pelas ilusões do sentido, e está bem preparado para ajudar os outros, que buscam a evolução. Não há certo ou errado, boas imagens são tão ilusórias quanto as más. A evolução é sobre se formar além dos conceitos ilusórios do bem, do mal, e para a realidade de um, e aquele governado pelo amor incondicional e manifestando-se como totalidade, paz, harmonia, abundância, saúde e felicidade, etc. O mundo utópico que as pessoas procuram nunca pode ser alcançado através de meios tridimensionais porque uma consciência de dualidade e separação só pode expressar em formas de bem e mal. Os contratos de paz baseados nesta energia representam um primeiro passo, mas nunca resultarão em paz permanente, porque o bem que é criado a partir da dualidade e da separação deve eventualmente virar, permitindo que seu oposto se expresse. É hora de parar de tentar salvar, curar ou corrigir as ilusões de um mundo tridimensional e começar a viver, mover-se e ter seu ser na verdade, até que isso se torne o estado de consciência que você alcançou. Essa é a única maneira pela qual o mundo será mudado, não através de orações pela paz. Quando você ora a um Deus exterior por algo,
qualquer coisa, você está perpetuando e criando a partir de uma consciência de separação, eu não tenho. Em vez disso, deixe sua oração ser um descanso na consciência silenciosa de eu e o Pai somos um. E então estendendo essa realização para Gaia, e todos os seres vivos sobre ela, independentemente das aparências externas. Enquanto a sociedade continua a promover guerras contra as drogas, guerras contra o câncer, ou guerras contra qualquer coisa, essas mesmas coisas permanecem empoderadas, e energeticamente alimentadas, o que lhes permite crescer e continuar se manifestando. Por mais difícil que seja, todas as pessoas, em algum momento, devem optar por ir além das crenças confortáveis, mas errôneas, que até então governaram sua vida. Quando um número suficiente de pessoas faz isso, o mundo e todos os seres vivos nele, o reino vegetal, o reino animal, os reinos espirituais dévicos, elementares e da natureza, e todo ser humano começará a experimentar a si mesmo como eles realmente são, e descobrirá isso. Todo o bem que eles procuraram ao longo da vida, sempre esteve completamente presente. Nós somos o grupo arcturiano. Bênçãos. E tenha um bom dia.